noite a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de Gaia. Enquanto coordenadora, queria agradecer a presença da doutora Graça Amiguinho e também da doutora Rosa Familiar, que estão aqui, as minhas companheiras de mesa. Para nós é uma enorme satisfação recebermos aqui a doutora Graça, porque já em tempos idos ela colaborou aqui com a biblioteca. Mas hoje também é um dia muito especial, que reunir-nos aqui no dia 23 de Abril, o Dia Mundial do Livro, que é hoje comemorado, é para nós ainda uma satisfação ainda maior. E gostaria de vos ler só aqui porque é que se chama, porque é que hoje é o Dia Mundial do Livro. Portanto, o Dia Mundial do Livro é comemorado desde 1996 e por decisão da Unesco a 23 de Abril. Esta data foi escolhida com base na lenda de São Jorge e o Dragão, que na Catalunha assinalam para honrar a velha tradição segundo a qual, neste dia, os cavaleiros oferecem às suas damas uma rosa vermelha de São Jorge e recebem em troca um livro, testemunho das aventuras do cavaleiro. Em simultâneo, é prestada homenagem à obra de grandes escritores como Shakespeare, Cervantes ou Garcilaso de la Vega, falecidos ou nascidos em abril. Também neste dia, e porque se comemoram os 50 anos de 25 de Abril, temos hoje, neste dia, o cartaz, a DG Lab fez o cartaz do Dia Mundial do Livro, com este que está aqui, que se chama, portanto, isto é o cartaz que assinala o Dia Mundial do Livro, Ler é ser livre. Portanto, este é o mote que inspira não só o cartaz, mas também as celebrações desta data. Portanto, para todo o dia do mês de Abril. Portanto, daí que conjugaram-se estas duas datas, o dia 23 de Abril e a presença da doutora Graça Amiguinho, que acho que vamos ter aqui uma noite muito agradável. Portanto, resta-me agradecer a presença de todos, em especial aqui às duas senhoras que estão aqui comigo e também a todos vocês. Muito obrigada.
atuou o Rain Man, este jovem, portanto, que tive o prazer de conhecer no American Club e que se prontificou a acompanhar-me tocando o hino da Ucrânia. O violino chora e nós choramos também. Boa noite a todos. Cabe-me agora a palavra, falar deste livro, mas antes uma obrigada muito grande, porque a música é uma forma também de expressão e de comunicar connosco. E nós ouvirmos o hino da Ucrânia num dia mundial do livro, e em que vamos falar de um livro que tem uma mensagem sobre este país em sofrimento, toca, e é como diz a Graça, amiguinho, chora por dentro. Por isso, muito, muito obrigada. Obrigada também a vocês por estarem aqui, obrigada também à Biblioteca por abrir as portas aos livros neste dia tão especial que é o Dia Mundial do Livro e, claro, hoje para falar deste livro Sob o Céu da Batalha. Eu sou privilegiada, já o pude ler, já o pude apresentar no Alentejo, uma história maravilhosa, e para não vos maçar muito, eu fiz uma compilação, no fundo, daquilo que eu penso a respeito deste livro, o que é que eu senti também com ele, e para vos transmitir a mensagem que, no fundo, a autora quis passar e que, pelo que eu percebi, foi bem passada. Muito obrigada, Graça, pelo convite mais uma vez. E falar de livros, falar de literatura num ambiente de livros, numa biblioteca, é no fundo eternizar as palavras, eternizar as histórias, os contos, e em especial este, que são contos que tocam muito cá dentro. Um agradecimento mesmo muito grande à Graça Foles, amiguinho, pelo convite para falar do livro. São 7 histórias de amor vividas nos primeiros 90 dias da invasão da Ucrânia, em 22 de fevereiro de 2022. Há pouco eu tive a oportunidade de conversar um bocadinho com a autora e perguntar-lhe se depois de tanto tempo que já passou não seria pertinente continuar a escrever. Quem sabe um dia vamos conseguir a paz e aí a Graça vai pegar nessas personagens todas e vai trazer o outro lado da história e realmente mostrar-nos que é possível regressar novamente ao país de origem, que é o que toda a gente certamente deseja, aquelas pessoas que estão emigradas noutros locais e que estão a sofrer muito porque estão longe das suas famílias e muitas delas porque já perderam quase a família toda, para não dizer toda. E antes de falar desta obra, dizer-vos que temos não só uma romancista, mas também uma poeta. E citando Flor Bela Espanca, ser poeta é ser mais alto. E de facto, Graça, amiguinha, é isso mesmo. É mais alto, é uma pessoa que precisamos de conhecer muito bem. E eu já tenho essa à vontade para falar dela, porque já conheço um bocadinho. E já consigo perceber que realmente há aqui um lado de um alto, sublime, de onde sai e brota uma energia muito boa, palavras boas, sempre de muito amor pelo outro e sempre muita compaixão também. É isso que a Graça é. Ela, antes de ser poeta, já o é na vida real, e essa sensibilidade poética que a leva a escrever romances como este, Sob o Céu da Batalha, com uma sensibilidade forte, uma força que vem de facto de quem tem alma poeta. Porque este livro não é só um romance, é um estado de alma. É de facto um livro que eu diria que nos mostra não só o escrever por escrever, mas o escrever por sentir. Este livro, Sob o Céu da Batalha, transporta-nos para um mundo com duas faces, tal como tem a nossa lua, a face oculta e a face que nós todos os dias conseguimos ver. Mostra-nos que algo existe, é palpável, mas há algo que não existe e nós não conseguimos ver, nem imaginamos sequer.
o que é que será que vai dentro da alma de cada um. Quando começamos a ler, entramos num cenário de guerra, de dor, de perda, parece que tudo vai desmoronar, mas dentro dele encontramos um outro lado que nós não conseguimos ver, mas que a graça consegue transportar neste livro muito bem e consegue nos dizer mesmo que esse lado que nós não conseguimos ver existe. Mesmo no meio da tragédia, da guerra, ela consegue mostrar-nos a luz divina, o cenário da descoberta do amor, da partilha, da interajuda, do altruísmo, da capacidade que o ser humano tem de transmutar o sofrimento num gigante abrir de braços para ajudar o outro. E é isso que nós temos feito com este povo. Temos aberto, assim, abrimos bem os braços e temos abraçado a todos aqueles que precisam de nós. E esta é uma das grandes mensagens que o livro nos transmite. Esta capacidade de olhar o outro e não olhar só para o nosso umbigo. Este livro mostra-nos a coragem, a determinação, a capacidade de amar dos ucranianos. É dedicado a todos eles, a todos aqueles heróicos defensores que lutaram, que deram a vida por uma paz que infelizmente não conseguiram alcançar. O enredo deste livro decorre entre cidades onde as personagens se encontram. Mariupol, Odessa, Lviv, Varsóvia, Porto, Vila Nova de Gaia. Há aqui uma ponte gigante onde, na verdade, simbolicamente une a Ucrânia a toda a Europa. Há aqui uma grande ponte, que esta ponte eu diria que é espiritual. Nós podemos estar aqui, mas podemos estar lá, podemos estar lá e podemos estar aqui. Nós somos um povo só. Esta história mostra-nos como um povo consegue ser forte, corajoso e se recusa a ser subjugado pelo inimigo sem dar luta. E a Graça escreve de uma forma tão sublime este romance com uma sensibilidade e muito respeito pelo outro, muito respeito pela diferença, muito respeito por tudo o que acontece, quer seja de menos bom, quer seja de magnífico, há sempre ali muito respeito. É uma narrativa rica, riquíssima, muito fácil de ler. É uma descrição pormenorizada ao ponto de estarmos a ler e sentirmos o acontecimento, vermos o local, viajarmos como se fôssemos personagens reais da história. Uma escrita fluida, cuidadosa, mas que consegue chegar a todos. É simples. Quem lê muito, quem lê muitos livros, percebe que é tão fácil ler este livro e tirar dele uma mensagem tão grande e de uma forma tão fácil de ler. Não é um livro que canse, nem que precise de ser um grande, uma pessoa com uma grande formação académica para ler este livro, não. É uma mensagem poderosa, muito bem escrita para qualquer leitor. São momentos lindos e também de terror, são momentos de separação, de dor, de raiva, mas sempre de superação e de descoberta. A Graça nunca esquece do lado positivo de cada situação. As situações podem estar a serem terríveis. Ela vai lá buscar qualquer coisinha boa, porque há aqui eu diria que há aqui uma alma quântica que consegue ver no invisível aquilo que não está naquele ato de terror, daquele momento de guerra e de destruição. Ela vai lá buscar uma coisinha boa que existe sempre. E é muito interessante perceber isso nas entrelinhas daquilo que ela vai dizendo e que de facto nada acontece por acaso. Nada. É de facto uma narrativa que aborda temas como o amor proibido, a prostituição, a homossexualidade, tudo através de personagens extremamente fortes, poderosas, criadas com muito cuidado, sempre com aquela dignidade humana de não ferir o outro. Há aqui sempre o cuidado de colocar amor mesmo na diferença. Há uma aceitação que ainda muita gente não consegue ter. A aceitação da diferença e do outro tal e qual como ele é. Ou seja, a Graça tem sempre o cuidado de colocar amor em tudo que escreve e em tudo que diz. É de facto uma autora corajosa, porque há passagens neste livro que é preciso um bocadinho de coragem para as dizer desta forma como ela diz. Mas ela desafia-nos constantemente a sentirmos essa necessidade de nos colocarmos no lugar do outro
de mostrarmos que ainda há tabus, que ainda precisamos trabalhar alguma coisa cá dentro e que precisamos de aprender a aceitar o outro tal e qual como ele é. Este romance é como um carrossel de emoções. Tanto estamos numa montanha russa a subir e de repente estamos a descer e de repente estamos a levar um murro no estômago e a seguir estamos a rir. Tem de tudo um pouco, não é? É um abraçar de sentimentos, de emoções, transcende-nos muitas vezes àquilo que nós estamos à espera quando vamos ler um bocadinho mais à frente. É um romance com uma leitura rápida, é um romance que nos prende, tanto estamos a entrar na montanha-russa como estamos a sair dela, chegamos até a sentir um bocadinho a lágrima no olho, não só de ouvirmos o hino, mas também ao lermos percebemos que há ali aquele sentimento que vem à flor da pele, que nós muitas das vezes não queremos chorar, mas pensamos, caramba, nós somos os felizardos, nós temos uma vida fantástica e tanta gente a sofrer, nós sempre a reclamar, não é? Sempre a reclamar. Ou seja, a graça não é limitante, ela abre um leque onde coloca a ação, mas também a emoção, a ética, o certo, o errado. Ela enreda as personagens de uma forma tão intensa que nos leva a pensar tanto em como de facto as nossas vidas são limitadas, cheias de crenças e que temos muito, mas mesmo muito para evoluir. E é se calhar com situações que nos estão a passar estes povos, que nós aqui que estamos no céu precisamos de refletir para evoluirmos mais como pessoas. É uma narrativa atual, abordada num contexto contemporâneo. A autora usa eventos, conflitos, vivências reais, tudo aconteceu, mas depois está muito bem ficcionada, é como se nós tivéssemos uma exposição, que na vez de ser de quadros e de pinturas, temos ali uma exposição escrita, mas que é visual. Nós conseguimos, por vezes, até parece que estamos no local, estamos a ver aquela bicicleta, estamos a ver aquele bunker lá por lá, estamos a visualizar o sítio sem nunca lá termos ido. É impressionante e ao mesmo tempo fascinante. Tudo isto torna este livro audaz e capaz de provocar reflexões sobre as questões sociais e políticas inerentes à situação. Ainda continuamos em guerra. É preciso ler a graça e perceber a importância desta reflexão quando se trata de um mundo de guerra. Ela consegue, de facto, enviar uma mensagem ao mundo através da escrita dela. E eu sugeri mesmo, como disse em Elvas, que ela fizesse chegar este livro ao Presidente da Ucrânia. Vladimir certamente ia gostar imenso de perceber que existe alguém do outro lado a pensar de uma forma como pensa Graça Amorim. Destaca uma escrita descritiva de cada personagem, permitindo ao leitor compreender as motivações, as relações, as angústias, as emoções de cada personagem e, por vezes, senti-las no decorrer da leitura. É um livro que tira-nos virtualmente do nosso sofá, onde nós estamos bem acomodados, a ler, ou num local muito aprazível, tira-nos e transporta-nos para um local onde a vida é vivida intensamente, mas ao mesmo tempo muito devagar. E nós vamos até lá e tudo para, porque aquilo que nós olhamos à volta está destruído, não tem nada, não existe nada, e nada é bom. E aí nós paramos e ficamos lá muito lentamente à espera que os minutos comecem novamente a decorrer, e é difícil de nós percebermos a angústia, as motivações das relações que as pessoas têm, as emoções de cada um, as personagens, o sofrimento delas, e isto acontece ao ler o livro. Este livro tira-nos, de facto, de uma vidinha parada para uma vidinha muito agitada, não é? Talvez aqui ela nos queira alertar, chamar-nos a atenção da nossa correria desnecessária, do nosso frenesim, de nós nunca termos tempo para nada, de nós nos esquecermos que precisamos de parar e ficar ali a observar uma simples flor que está a desabrochar, ou conversar com um amigo que já não vemos há muito tempo. Nós precisamos de parar. A guerra só existe para destruir, e nós que estamos aqui no mundo de paz temos que refletir nisto. Nós precisamos de continuar em paz, estamos aí no 25 de Abril e precisamos ter uma liberdade cheia de paz e de harmonia entre todos.
A Graça é uma autora que não esquece a importância do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e descreve os seus discursos diários, que se tornaram um símbolo de coragem, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa, para o mundo inteiro. A força que este homem tem e que pode exercer no seu povo. Relembro que este livro foi escrito numa altura em que tudo começou e pensando ela que ia terminar, não é? Por isso que fala de 90 dias, já lá vai muito tempo, não é? E isso também, ao ler, temos que perceber que são aqueles primeiros tempos, não é? E não podia deixar de referir, de facto, que no meio disto tudo, como eu dizia no início, temos uma poeta. E temos aqui a poesia também no livro a aparecer de uma forma também muito sublime, que emerge ao longo do livro como se fosse um grito. Temos Nas Lágrimas de uma Mãe, podem descobrir este poema ao longo do livro. Há aqui poesia de sentimento, de profundidade. E aqui eu vou fazer uma pausa e vou pedir à Teresa Melo que nos leia um desses poemas que faz parte do livro. Lágrimas de mãe. Uma nuvem escura tudo toldou, a terra zangada estremeceu, dentro de um belo corpo um coração tão pequenino parou. A minha alma doida de mãe desvairada gritou e lutou. Na batalha dura e cruel, a morte insensível venceu. Perante ela, grande dor se curvou, mais amarga do que o fel. Corre uma lágrima azeda sobre o meu lenço de seda. O meu olhar magoado se esvai na profundidade da vida. Aqui tropeça, além cai, nesta hora maldita. Minhas mãos trémulas acariciaram aquele corpo amado, inerte, sem vida, já frio. Este gesto que fiz encerra tantos sonhos, milhões de beijos por dar, as esperanças fechadas neste momento vazio. Ficou somente uma réstia de luz, luz indefinida de eternidade, ponto de encontro sem limites, sem cruz, onde a minha alma sempre sentirá saudade. Obrigada, Teresa. É um dos momentos que este livro tem, um dos momentos poéticos, um grito nas lágrimas de uma mãe, o sofrimento que demonstra, e também a poesia sobre o país e o sofrimento também poderão encontrar neste livro. É uma questão depois de o procurar. Vocês irão ter a oportunidade de ouvir o silêncio da vossa leitura e constatar de facto tudo isto que eu tenho vindo a dizer, esta profundidade quando estamos a falar de guerra e onde vamos buscar o amor. Este livro mostra-nos então a profundidade, a proximidade entre a Ucrânia e Portugal, e aqui é muito, muito especial este patriotismo, não é? O acolhimento e a união entre os povos. Só com esta união se consegue combater a tirania, a injustiça, a violência de um regime totalitário de Putin. Este livro é mais que um instrumento, e é um instrumento que contribui para o fortalecimento da amizade entre todos os povos. É mais uma mensagem para o mundo. Que o mundo pudesse viver em paz, com respeito mútuo e com amor. Afinal, somos todos homens e mulheres agarrados à terra, que é de todos e de ninguém. E eu espero que, ao adquirirem este livro, ao lerem, percebam como somos tão felizes na paz, e que quando algo menos bom há ou nos acontece, é apenas para nos dar uma lição, para nós aprendermos algo. É um suspiro de amor que está camuflado e escondido naquele espaço que nós não conseguimos ver, porque nós estamos habituados só àquilo que conseguimos ver, mas há muita coisa que nós não conseguimos ver e está lá isso tudo, e nós precisamos de olhar mais profundo. E isso a Graça consegue mostrar-nos neste livro, que é necessário nós olharmos lá a fundo e ver o invisível, que se torna visível quando nós paramos um bocadinho para pensar. Termino com uma citação que eu descobri há pouco tempo e que ficou na mente, e que eu achei que encaixava aqui perfeitamente. Hoje, no dia do livro,
hoje que é um dia especial, que é de um poeta inglês, John Keats, que disse em 1819, já lá vai muito tempo, por isso tudo é atual se nós realmente pensarmos um pouco. E ele disse assim: estou cada vez mais convicto de que fazer poesia, e quando eu digo fazer poesia, escrever, é depois de fazer o bem, a coisa mais importante que há no mundo. E eu acrescentaria ainda, ler poesia, ler qualquer coisa, mas ler e fazer o bem. Obrigada. Obrigada, Flor. Obrigada, Teresa. Vamos agora ver um monólogo representado por uma jovem artista. E este monólogo só foi possível com a generosidade de alguns amigos nossos. Estão presentes nesta sala 3 desses patrocinadores, a quem eu nunca esquecerei: o Dr. Carlos Figueiredo, o Dr. Daniel Braga e a minha amiga Teresa Melo. Foram mais os patrocinadores. Não sei se a Beatriz também patrocinou. A Beatriz Maia também patrocinou. Portanto, só foi possível, de facto, esta obra graças a essa unidade, a essa colaboração preciosa destes amigos que voluntariamente ofereceram a quantia para conseguirmos realizar este projeto. Ficará para a eternidade. Hoje o projeto aparece com uma nova feição, porque felizmente o Rui, o meu filho, que é o autor da capa deste e de todos os meus livros, o Rui imaginou, portanto, uma nova forma de apresentar o vídeo. E eu fiquei imensamente comovida e grata. Portanto, vamos ouvir o monólogo, que é, portanto, uma representação dos primeiros capítulos da obra, mas numa só voz. Ainda nem vi o primeiro raio de sol no horizonte quando me acordou. Acordou de forma brusca, não lhe era característico. Senti a gravidade na sua voz e percebi que o dia que eu tanto via estava ali a bater à nossa porta. Acordei. Olhei por alguns instantes, estava imóvel, à espera que tudo aquilo não passasse um pesadelo como os muitos outros que tive nas últimas noites. Mas a cada longo segundo que passava, percebia que era real. Onde estão eles? Temos que fugir daqui os nossos filhos. Arranquei-me em pranto, assustei-me e ele ordenou-me
Como se já soubesse o que eu ia dizer. Disse-me que ainda não os tinha acordado, como se estivesse a evitar fazê-lo. Sem dizer nada, levantei-me e corri. Invadi o quarto dos meus filhos e não os vi. Por alguns instantes o meu coração parou e... Estava ali, a olhar pela janela. Mãe! Gritou e correu até mim. Oh, menino, quando é que tu te tornaste um homem? Agradeci a Deus, ainda não tinha idade para ir para as linhas da frente. E Ana ainda dormia tranquilamente como um pequeno soldado de punhos cerrados, como se estivesse a combater os seus próprios pesadelos. Fui até ao pé dela. Deus, que isso acaba de forma tão rápida como começou. Yana. Assustei-a. Olhou-me com os olhos arregalados e perguntou-me o que tinha acontecido. Estava prestes a mudar de vida e nem entendia o porquê. Como é que se explica a uma criança que é morte? O mais velho sabia. Já era adolescente, mas esta pequena... Fiquei a olhar para ela. Tinha uns olhos tão lindos. Um cabelo tão comprido e macio tinha saído ao pai. Vamos levantar, filha. Vamos numa viagem. Só fui capaz de dizer. Já cá venho. São maus? Serão maus? Perguntou-me o mais velho. Eu sempre soube o que aquilo significava. O pai fazia questão de o educar dessa maneira. Faz a tua mala, prepara-te e ajuda a tua irmã. Assinou com a cabeça e nem tirou os olhos da janela. Parecia que tinha alguma fixação com aquilo. Estás a ouvir? Quando entrei na cozinha, a chaleira não parava de guinchar. Realzal olhava pela janela, perdido nos seus próprios pensamentos, tal como o filho. É impressionante. Realzal! Não me respondeu. Chamei-o novamente, ela se virou para mim, com o mesmo olhar perdido que Paulo olhava pela janela. Disse-me que fez café. Como se um fragmento da nossa rotina fosse agora trazer alguma normalidade àquele caos. Devíamos comer algo antes de irmos. Não estávamos em nós, nem estávamos em cada um dos outros. Ele estava do lado de fora com os outros milhares de homens. Eu estava do lado de dentro com a incerteza, a ansiedade e o medo de perdermos a vida. Ambos havíamos morrer inocente a troco de nada. Paulo entrou na cozinha pronto para ir embora. Tomámos um pequeno almoço pela última vez em muito tempo como uma família normal. Não conseguíamos olhar uns para os outros sem que os olhos enchessem de lágrimas. A minha pequenina nada entendia. Apenas olhava fixamente para nós enquanto bebia o leite. Mamãe? Por que estás tão triste? Ecoou na nossa cozinha. O papá vem connosco. Não aguentei, desabei a chorar. E a Asaf também não encontrou as palavras certas e saiu da mesa. Demos as mãos e o meu filho fez uma pequena oração. Pediu proteção a nós e aos nossos irmãos que se preparavam para combater um inimigo que não dá tréguas. No fundo, nós sabíamos que este dia poderia chegar, mas não hoje, não agora, não com eles em casa. No final, o meu marido disse que me amava, que nos amava e fez sinal para a porta. Paulo levantou-se primeiro e ajudou a irmã a descer da cadeira. Deu um forte abraço ao pai. Nem me parecia um pai e filho, mas sim camaradas de guerra prontos para proteger a casa. O meu marido ajoelhou-se para abraçar a menina. Seria essa a última vez? Não sei. Não sabe ninguém. Abracei-o também. No final era o meu marido e o meu protetor. Já
Já não sentia isto desde a época em que era apenas uma professora de violino e era um estagiário no hospital de Mariupol. Bons tempos. Ainda te lembras do que é que me disseste quando me pediste em amor? Soei firme e disse-me as palavras certas ao ouvido e as que eu queria ouvir. Beijei-o. Os seus olhos diziam tudo e eu apenas fui capaz de dizer: eu sei, meu amor. Vamos, agarrei neles, um em cada mão e saímos de silêncio em casa. Uma tristeza profunda me tinha em mim, um pouco de esperança de voltar para a minha vida normal. Vamos, filho. Estamos quase lá. E Yaroslav disse para ligar ao amigo, o sacerdote Hussein. Não atendia. Não atende. Eu já tentei novamente, mas está tudo bem. Não importava quantas vezes eu tentasse ligar, não havia resposta. Imaginem, centenas de famílias como a nossa, expulsas da própria casa à procura da mínima proteção. Ao longe, ouvimos o barulho de explosões que cada vez que voltavam a eclodir pareciam mais perto. Virámos a esquina e lá estava ela. Entramos na igreja que jazia na escuridão. Apenas algumas velas estavam acesas junto ao altar de São Miguel, nosso padroeiro. Era visto como nosso protetor em tempos como este. Com passos curtos e silenciosos, aproximámos-nos do altar lentamente. O silêncio era assombrador. Como é que era possível um barulho ensurdecedor lá fora, mas aqui dentro parece uma cúpula de proteção? Aproximei-me do altar, ajoelhei-me, fiz o sinal da cruz. São Miguel, proteja o nosso povo. Proteja-nos desta terrível ameaça com a vossa espada. Quase um sussurro dissemos amém ao mesmo tempo. Pavo, sempre atento, nota um pequeno feixe de luz vindo do fundo da igreja e puxou um visão. Vamos. Atravessámos a porta e encontramos uma estreita escadaria de pedra que chegava para o piso terreno da igreja. O local era enorme, mas havia tantas pessoas ali amontoadas, uma coisa que eu nem há palavras para descrever o que eu vi. Os meus olhos levaram alguns segundos para se habituarem com a luz fraca e emaranhecida. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Paulo ganhou-se. Há imenso tempo que não procurava gesto tão íntimo comigo. Olhei à minha volta. Eram tantas pessoas ali amontoadas debaixo do mesmo teto. Tantas famílias à procura da mesma proteção. Algo que eu nunca havia visto. E agora, mãe? Perguntou-me eu. Não fui capaz de dizer nada. Mas a partir daquele momento eu percebi que as nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. O Eduardo vai cantar um poema meu dedicado à Ucrânia, já muito posteriormente, porque depois disto eu tenho escrito muito. Aliás, já escrevi outro romance também, sobre uma jovem deportada de Bakhmut para a Crimeia.
uma história muito, muito complexa, muito rica, que um dia aqui vos vamos apresentar também. Portanto, temos o Eduardo a cantar Ucrânia, Terra de Sol. Ucrânia, terra de sol, onde nasce o loiro trigo, onde cresce o girassol, onde um povo em perigo, numa luta desigual contra o inimigo opressor. Coragem não tem igual, feita de luz e amor. Amor à pátria querida, amor ao passado histórico, liberdade dará nova vida à Ucrânia e seu povo heróico. Não Ucrânia, terra de sol, onde nasce o loiro trigo, onde cresce o girassol, a alma de um povo em perigo, numa luta desigual contra o inimigo opressor. Coragem não ter rival, feita de luz e amor. Amor à pátria querida, amor ao passado histórico, liberdade dará nova vida à Ucrânia, seu povo heróico. Amor à pátria querida, amor ao passado histórico, liberdade dará nova vida à Ucrânia, seu povo